Olá, seja de novo bem-vindo a este consultório de sexta-feira. Vamos então dar início ao nosso terceiro e último tema do programa. Vamos falar sobre depressão atípica. Poderá também colocar todas as suas questões no âmbito da psicoterapia. Vamos abrir um bocadinho destes nossos minutinhos para receber as suas chamadas e as suas questões. Volto a relembrar o nosso número 225-083-204 ou então através do nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Ficamos a aguardar. Comigo, já aqui em estúdio, o Dr. Pedro Brás. Bem-vindo, doutor. Bem disposto? Bem disposto. Já nos tínhamos cruzado aqui anteriormente, não é? O doutor vai-nos falar sobre a depressão atípica e a minha primeira pergunta é: o que é a depressão atípica? Bom, uma depressão atípica é uma depressão que não é normal. Normalmente as depressões são estados muito permanentes, em que as pessoas estão a reagir com aquela angústia, aquela tristeza durante muito tempo e com uma intensidade sempre grande. Na depressão atípica, são depressões que muitas vezes nem se conseguem diagnosticar tão bem e tão rapidamente e tão assertivamente, porque muitos casos, muitas pessoas têm estados de muita angústia, mas são de breves momentos. Ou seja, há pessoas que vivem estados de extrema angústia, mas 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas depois conseguem ultrapassar mais facilmente esses estados, mas quando têm aqueles estados mais depressivos, são muito intensos. Agora, como não estão constantemente no estado depressivo, diagnosticar. Nem procuram tanta ajuda, procuram ajuda só por causa da intensidade. A intensidade é muito, muito forte. Para lhe dizer a intensidade que é, a maior parte das pessoas que têm ideação suicida, com pensamentos suicidas, vivem muitas vezes estes distúrbios tão fortes como uma depressão atípica, que não é normal. Doutor, enquanto preparava o programa de hoje, li que a depressão atípica é uma depressão sorridente. Quer-me explicar esta expressão? Não é em todos os casos, mas em alguns casos as pessoas só entram naquela angústia excessiva, extrema, por breves períodos. Ou seja, quando não estão naqueles estados tão difíceis, de tanta angústia, conseguem reagir à vida de uma forma quase que normal. Ou seja, conseguem ser, como nós chamamos, ser pessoas funcionais, que funcionam normalmente quando não estão naquele estado. Aquilo, não é? Não digo que escondem, isto às vezes é uma falsa questão. Será que as pessoas que têm estes estados de angústia tão extremos e depois quando estão a sorrir, quando estão mais contentes, estão a fingir? Não, não estão. Apenas estão-se a sentir bem de facto naqueles momentos. Eles não conseguem reagir bem noutros momentos, noutras situações. Está aí uma oscilação maior. Mas bipolaridade não tem nada a ver com isso? Não. Qual é a grande diferença? É importante isso. Qual é a grande diferença? É que, enquanto nos estados bipolares, as pessoas no estado mais alto não estão normais, estão em mania, estão eufóricos, demasiado eufóricos, têm estados muitas vezes psicóticos e depois oscilam para estados muito depressivos. Nestas depressões, as pessoas, quando não estão no estado mais grave de depressão, estão normais. Estão funcionais como as outras pessoas, estão normais. A bipolaridade é a alternação entre 2 estados anormais. Extremos. Dois extremos. Doutor, então, a que tipo de sinais e sintomas deveremos estar atentos com esta doença? Para nós diagnosticarmos uma depressão atípica, primeiro é importante e rapidamente percebermos o que é uma depressão normal. Uma depressão normal, que é o mais comum, são depressões reativas. São estados de grande tristeza porque não estamos a conseguir gerir bem o que nos aconteceu no passado. Há experiências no passado que nós temos que nos chocam tanto, que nos magoam tanto, que muitas vezes não conseguimos ultrapassar. E estamos ali naquela tristeza constante por causa de uma experiência do passado. Estas são as depressões normais. As depressões atípicas, as que não são tão normais, como é que nós as conseguimos na clínica diagnosticar? É fazendo uma pergunta muito simples. Já teve ideação suicida? Não é normal termos pensamentos suicidas. Nós na vida vivemos experiências muito difíceis, a morte de pessoas que amamos, desgraças de todas as ordens, e não é por isso que nos queremos suicidar. Mas as pessoas que, e infelizmente há muitas, as pessoas que têm em alguns momentos da sua vida episódios de ideação suicida, quer dizer que entraram aqui num estado em que nós, na clínica e na psicoterapia HBM, chamamos-lhe de distúrbio cíclico da angústia. É um distúrbio psicológico que nada tem a ver com as depressões normais. Uma depressão normal, para referir outra vez,
acontece sempre que eu vivo situações difíceis. O distúrbio cíclico da angústia não é necessário eu ter vivido uma situação difícil para entrar naquele distúrbio. E estes distúrbios psicológicos, nada são físicos, são distúrbios psicológicos, eu vou já explicar, quando acontecem, trazem uma angústia tão forte, tão forte, tão forte, que o pensamento suicida é o pensamento normal que as pessoas têm numa tentativa de alívio. E isso é que é importante perceber. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a pessoa quer morrer porquê? Pois. Não gosta de viver a vida? Não. Quer aliviar aquela dor tão forte que sente. E essa dor é a angústia. Às vezes a angústia sai dentro da nossa capacidade de gestão. E quando não conseguimos gerir essa angústia, entramos em estados tão depressivos, que o alívio, o pensamento de alívio, como estávamos agora aqui a falar, é da morte. Ruth, é muito normal nós ouvirmos histórias de pessoas que se suicidam e quando perguntamos à família, mas porquê é que ele se suicidou, aos amigos, porquê é que se suicidou, quase ninguém tem uma resposta muito válida. Sim. Suicidou-se, mas ele estava bem, tinha emprego, tinha família, porquê é que se suicidou? Ou seja, de facto, as pessoas que se suicidam ou que têm tentativas de suicídio, neste distúrbio, nesta depressão atípica, que não é normal, há poucas pessoas que têm razões fortes para o suicídio. Portanto, na clínica, para nós percebermos se esta depressão é atípica, perguntamos sempre se houve episódios de ideação suicida. E se houve, quer dizer que esta pessoa tem aqui um distúrbio psicológico. Quer já agora definir os distúrbios psicológicos? Vamos falar sobre este distúrbio psicológico para as pessoas lá em casa também entenderem, que é muito importante. Que às vezes as pessoas, confundindo, achando que a depressão reativa e normal é igual a isto, não entendem nem procuram uma ajuda mais eficaz. Todos nós já ouvimos falar dos ataques de pânico. Não é? O ataque de pânico é aquele medo de ter medo. Sim. Medo de sentirmos mal, medo de sentir a ansiedade. Medo de ter medo, gosto dessa expressão. É o medo de ter medo. É medo de sentir o medo. Sim. Não vou para uma autoestrada porque eu vou me sentir muito mal e vou ter um ataque cardíaco. O que é que as pessoas estão a dizer? Têm medo de sentir a ansiedade. Isto é um distúrbio. Nós chamamos de distúrbio cíclico da ansiedade. É muito comum, toda a gente fala nisso, dos ataques de pânico, das crises de ansiedade. Estas situações são mais normais. O que não é tão normal, mas é igual, são os distúrbios cíclicos da angústia. Só que em vez de termos, é um distúrbio psicológico, que em vez de termos medo do medo, temos tristeza da angústia. Tristeza da tristeza. E entramos num ciclo. Se eu estou triste pelo estado em que eu estou, eu mais triste fico, mas mais profundo é o meu estado. Ou seja, é um ciclo, é um distúrbio. E este distúrbio é cíclico e acaba sempre na dor intensa. Como o ataque de pânico acaba sempre no pânico imenso, as pessoas acham que vão morrer quando têm um ataque de pânico. No distúrbio da angústia, nesta depressão atípica, as pessoas, para aliviar a dor, querem morrer. Ou seja, o problema psicológico é o mesmo, mas com emoções diferentes. Uma é com a emoção do medo, e outro é um distúrbio com a emoção da tristeza. E estes distúrbios muitas vezes não têm razão aparente para acontecerem. Acontecem. Da mesma forma como um ataque de pânico pode ser espontâneo, um ataque de pânico é um ataque de ansiedade, não é? Poderemos também, por vezes, ter ataques de angústia. Eu às vezes observo isso na clínica deste género. Estou a perguntar à pessoa, mas desde quando é que está nesse estado, com tentativas de suicídio? Não, foi uma vez que estava em casa, estava sozinha, estava a anoitecer, como um dia normal, mas eu comecei a pensar, mas eu estou aqui sozinha, está a anoitecer, um pensamento normal, só que naquele momento diz a pessoa que, olha, comecei a sentir uma angústia tão forte, que a partir dali só me quis suicidar, foi a primeira vez que tentei o suicídio, e todas as outras vezes a seguir, que eu via-me na mesma circunstância, vinha-me aquela dor que só me queria suicidar. Pois. É exatamente a mesma coisa do pânico, só que com emoções diferentes, com a tristeza. E aqui as pessoas que vivem estados de angústia tão fortes dizem que não têm razão para estar assim. E de facto não tiveram divórcios complicados, não tiveram problemas na vida profissional, na vida familiar, não tiveram problemas de que as outras pessoas têm, que estão mais deprimidas, mas vivem estados de depressão muito profundos. Mas só em alguns momentos. Por exemplo, nesta história que eu estou a falar, só quando a pessoa se sente sozinha. Quando está acompanhada, está muito feliz. E verdadeiramente feliz. Doutor, vamos já receber a nossa primeira chamada. Claro. Vamos falar com o José Soares, que nos está a ligar do Porto. Boa tarde, José. Olá, menina Ruth, boa tarde. Bem disposto, José? Mais ou menos, hoje estou mais ou menos. Então, diga lá.
Qual é a sua Boa tarde, doutor questão? Pedro. Olá, muito boa tarde, José, como está? Eu vou ser espontâneo, não é? Claro. Menina Ruth. Diga. Nem parece campeão, não é? Olha, é o seguinte, boa tarde, doutora. Doutor, Diga, eu já tive depressão, mas felizmente a depressão foi embora. Agora tenho muito pânico e nervos. Tanto estou a tomar comprimidos para isso e de maneira que, pronto, foi como o doutor Pedro disse e é verdade. Eu já fui muito alegre e era o palhaço aqui da zona, era o palhaço aqui da rua e agora não. Já há uns tempos para cá caio nessa tristeza. Na tristeza e no pânico, não é? Começo a pensar muito, começo a cismar muito e é o medo. Tenho medo que me aconteça isto, ou que me aconteça aquilo. Isso. Que me aconteça isto, ou que me aconteça aquilo. E de maneira que, pronto, caio nisso. Por exemplo, José, e o que é que não consegue fazer com esses medos todos? Não consegue sair à rua, não consegue conduzir? Não. Eu, graças a Deus, todos os dias, agora passei aí, dei a minha caminhada. Boa. Então, mas os medos são de quê? Para nós percebermos que É tipo medo que me aconteça qualquer coisa, ou... Saúde. Ou tenha alguma doença, ou que tenha isto, tenha aquilo. E eu depois, claro, cai numa tristeza grande e o sistema nervoso e a ansiedade cai sobre mim. Claro, e provoca-lhe mais sensações de que tem medo. Fora, claro. Pois. E eu depois, por exemplo, antes de ontem e ontem, tive com fortes dores. Tive com fortes dores de intestino e estômago, bem-me ao peito, bem-me à cabeça. Eu tenho que coisa. Hoje já não me dói. E só tenho pressão na cabeça, sinto-me mesmo nervoso. Pois. Este problema psicológico que o José tem, chamamos nós de hipocondria, que é medo de ter doenças. E o problema é que este medo e esta ansiedade de ter doenças traz-nos sintomas físicos, nomeadamente o coração a bater muito mais rápido, as tonturas, enfim, medos de ter cancros, enfim, tumores, que nos vão alimentando esta ansiedade e não saímos mais disto. É importante percebermos, obrigado José pela sua participação, e é importante percebermos que muitas vezes as pessoas dizem estou deprimido e depois tive ataques de pânico por causa da depressão. Não tem muito a ver. A depressão é um estado psicológico de tristeza, os ataques de pânico, como o José estava aqui a dizer, são estados de ansiedade. Agora, claro, quem vive a vida muito ansioso fica triste porque, nomeadamente, como o José estava a dizer, esta hipocondria, o medo de ter um ataque cardíaco, o medo de ter um tumor, ocupa o tempo todo da vida de uma pessoa e, claro, faz com que as pessoas fiquem tristes e deprimidas também por isso. A hipocondria nasce... Licença, doutora. Faz favor. Diga, José. Eu hoje não me saía, por exemplo, da cabeça das manhãs, desde que me levantei, não me saía da cabeça pronto, não estava bem e tal, tinha que ir ao hospital. Mas acabei assim, isto é passageiro, isto depois passa. Tomei agora meio tarde, meio anfilor, e fui dar uma caminhada aí pelo Dragão, pronto, fui vir para casa. Pronto, fez muito bem. Mas não sai aquela pressão do peito, nem de coisa, da cabeça, principalmente. E o problema das pessoas que têm esta mania das doenças é que vão aos médicos e nem acreditam no que os médicos dizem, porque o médico diz que não é nada, você só tem ansiedade. Eu, felizmente, nunca tive uma ideia sequer de suicídio. Nem fazer mal a ninguém. Pronto. É positivo, pronto. Mas a hipocondria também nasce dos ataques de pânico. Claro. Não é? Muitas vezes nós, com um ataque de pânico, a ansiedade pode ser com níveis tão elevados que o coração bate tanto que começamos com medo em ter um ataque cardíaco. O problema é que a intensidade deste medo é tão grande que nos traumatiza. E ao ficarmos traumatizados, estamos sempre a cismar, sempre a pensar no medo em que temos. Claro. A psicoterapia aqui é a solução. A medicação pode atenuar a ansiedade, pode aliviar um bocadinho os sintomas, mas não trata a causa, porque a causa é meramente psicológica. Então a psicoterapia é o tratamento eficaz porque vai ajudar as pessoas a gerirem as suas emoções e ultrapassar os seus medos. E neste caso o que o José deve fazer é tomar a medicação nas crises mais graves para aliviar a ansiedade, mas para tratar o problema tem que fazer a terapia, a psicoterapia. É verdade. Muito bem, Dr. Pedro. Vamos seguir já para uma segunda chamada. Maria Paz, que nos liga de Sintra. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Bem disposta? Sim, bem disposta. Muito obrigada. E quero saudar a senhora e o Dr. Pedro. Muito obrigada, Maria. Quero colocar a minha questão. Pode colocar.
Posso? Pode. Então é o seguinte, eu queria falar em nome do meu filho menor, que tem 17 anos. Sim. E acontece o seguinte, ele tem uma interação muito forte com o telemóvel e o computador. Sim. E eu vivo sozinha com ele e acontece que eu estou, digamos, da parte dele, a perceber as reações dele, de alguma forma agressivas, a sua irritabilidade também é demonstrada e também já teve alguma vez episódios em que ele levanta-me muito a voz, vê-se muito irritado e uma vez ou outra já me disse que o que é que estava cá a fazer neste mundo e que se eu contribuísse para isso, que ele se suicidava. E eu, portanto, estou num dilema porque eu não sei bem o que eu devo a fazer. Como é que o pode ajudar, não é? Ele está a precisar de medicação, eu digo eu, porque acho que sim, e estou, digamos, aqui num dilema, porque sou eu que tento ser moderada nos meus comportamentos com ele, para que ele não se irrite, para que ele não seja agressivo, mas eu sei que isto é a doença do comportamento que ele está a ter, proveniente do uso da interação que tem com o computador e o telemóvel, embora eu limite com regras, de alguma forma, mas percebo quando eu estou a pedir que ele desligue, ele mostra-se irritado, levanta-me a voz, grita comigo e isso está-me a deixar muito inquieta e não sei o que fazer. E mãe que é mãe gosta de ajudar os filhos, não é? Sim, claro. Eu estou realmente muito inquieta com a situação porque eu próprio tenho que ter cuidado por causa dele também já me ter dito, perguntei qual era o objetivo dele na vida e ele teve assim uma frase que também me perturbou, embora eu não viva com isso no dia a dia. Ele disse que o objetivo dele era matar-me, portanto eu tenho que ter cuidado. Matá-la assim? Sim, sim. Ora bem, Maria, vamos ouvir então a opinião do Dr. Pedro. Bom, estes casos... Sim, eu sei que isso foi uma atitude extemporânea, mas fiquei estupefacta porque não estava à espera. Portanto, eu estou a ser muito cautelosa porque eu vivo sozinha com ele e tenho que ter este cuidado, mas sei que ele precisa muito de ajuda. Maria, às vezes também temos que ter noção que às vezes as crianças dizem coisas assim de fora da boca que às vezes nem pensam, não é? Sim, também poderá ser assim. Mas continua a ser agressivo criança, noutras atitudes. Exato. De facto, Maria, estas questões são sempre muito, muito difíceis e têm muitas dimensões a ser analisadas. Há aqui um problema da saúde mental dele, há aqui um problema de parentalidade, ou seja, da forma como os pais, ou a mãe neste caso, está a gerir e está a educar o seu filho. Não estou a dizer que eduque mal, o que estou a dizer é que temos que andar à procura de outras atitudes para obter outros resultados. Sim. Eu só fazer aqui um parênteses. Eu precisamente por perceber estas atitudes temporâneas dele, em que ele sendo reservado e isola-se também, ele não convive com outros jovens, ele está na escola, sim senhor, ele corresponde e não tem chumbada nenhum, mas o que é certo é que ele isola-se, ele só tem o convívio com o irmão e é uma família muito restrita que somos e mais nada, portanto ele não interage aos fins de semana, nem no tempo de férias com outros jovens, pelo contrário, ele isola-se e até tem dificuldade nessa interação com os outros em grupo. E esse pode ser o grande problema também, ou seja, nós aqui só podemos levantar hipóteses. Claro que o que deveria fazer era fazer uma terapia familiar entre você e ele, mas ele tem que aceitar, se ele não aceitar, pelo menos a senhora. E nessa psicoterapia familiar, psicoterapia familiar, você poderia, com o psicoterapeuta, explicar tudo o que se passa e ouvir da outra parte uma outra visão. Mas o que é importante perceber aqui é que estas compulsões por jogos, pelas redes sociais, estas irritações que os jovens têm, são sempre sintomas e não as causas. Esta compulsão de eles estarem sempre agarrados aos telemóveis, agarrados às redes sociais, isto são déficits emocionais que ele está a ter. E, nomeadamente, estamos a falar aqui em problemas na socialização com os colegas, muitas vezes o bullying. É porque, qual é a grande questão? É que os pais, como dizia o meu avô, não sabem às vezes nem da missa à metade. Não é? Sim, Muitas vezes os pais não sabem o que vai na cabeça das crianças e dos jovens. E não sabendo, vão muitas vezes contra
as estratégias que deveriam ter. Mas os pais também não têm culpa. Os filhos não vêm com manuais de instrução. Quer dizer, os pais têm que fazer o seu melhor e muitas vezes não sabem fazer. Sim, também é verdade. Agora, quando um jovem me diz que, ou quando um jovem ou um filho diz a um pai que quer morrer, para mim não há dor maior que um pai tem. Também sou pai. Claro. E quando isso acontece, ou sempre que isso acontece com um pai qualquer, acredito que para o pai não haja maior dor. E isto é sempre o que você está a viver com o seu filho é um problema, mas é um sintoma de algo que eu aqui não consegui perceber e nem você provavelmente está a perceber, nem ele se calhar está a perceber. Portanto, o que temos que fazer é, a medicação aqui não era a solução, porque estamos a querer era drogar uma criança e deixá-la inerte, não era isso que se deveria fazer. Doutor, eu compreendo. É ele no relacionamento que tem comigo, só nessa interação entre mim e ele, no dia-a-dia, ele corresponde mal ou não interage sendo obediente ou respeitando aquele momento da refeição, de ir para a mesa naquele tempo ou de desligar do computador quando ele pede. Não, ele tenta oferecer resistência porque está sozinho comigo, porque ele quando está com a família ele já não tem este tipo de comportamento, portanto já reage de uma forma obedecendo às regras. Qual é a solução para isso? Que os pais não devem levar a mal e devem entender isso. Muitas vezes nós na vida não sabemos como fazer determinado trabalho, temos que pedir ajuda. E às vezes educar é o pior trabalho, mais difícil que qualquer pessoa tem. Às vezes calha-nos bem, outras vezes não nos calha assim tão bem. É verdade. Mas sem culpa. Então o que é que eu aconselho mesmo é dirigir-se a um psicólogo, especialista em parentalidade, especialista nestes temas da educação, há muita gente especialista nisso, fazendo psicoterapia também, para que os pais, e você neste caso, seja ajudada para ter as melhores estratégias para trabalhar com o seu filho. Eu neste momento não sei o que é que a senhora está a fazer mal, nem sei o que é que poderia fazer, percebe? Mas deve ser acompanhada por alguém, por um psicólogo, que seja especialista em parentalidade, exato. Que a ajude a compreender e a mudar de estratégias. Muitas vezes, e eu sou pai também, tudo o que eu faço aos meus filhos é aquilo que eu acho que está correto. Só que eu devo fazer aquilo que eu sei que está a dar bons resultados, não é aquilo que eu acho que está correto, porque muitas vezes aquilo que eu faço não dá os resultados que eu quero. Então eu não devo seguir aquilo que acho que está correto, mas sim aquilo que me traz melhores resultados. E se o seu filho não lhe obedece, não é educado consigo em determinadas... Quando você diz qualquer coisa, você tem que mudar. Usa de um vocabulário menos correto comigo, embora nunca lhe dei esse exemplo, e sempre falei com ele com educação, e não levanta a voz, e tenho aqui o inverso. É o meu filho a levantar uma voz e usar de um vocabulário menos apropriado para mim. Quando está nessa irreverência de largar a tal dependência que ele tem, aquela ligação que ele tem com a utilização dos computadores. Mas é isso lá está. Porque ele isolou-se e é esse o mundo dele. Ele diz que é como se sente feliz, é viver assim. E eu sei que está errado, porque amanhã ele vai socializar lá fora, precisa de ir trabalhar, mas, Maria, arranjar um bom emprego e não consegue. Eu compreendo. Mas agora veja o problema. Ele está errado porque só está bem assim, então ele precisa de ajuda. Sim. Tá? Doutor, temos só um minutinho também para responder. Então a ideia é, procure ajuda para ele, peça-lhe para que ele peça ajuda ou queira ser ajudado, que esse é o primeiro passo, e depois, para si, na parte da educação, da parentalidade, peça ajuda também para ouvir outras estratégias. Muito bem. Doutor, então só para finalizar muito rápido, ele não precisa tomar uma medicaçãozinha só para ter mais calma com a mãe e não andar tão irritado, não é para já o mais indicado, ou seja, eu não preciso Nós devemos seguir sempre os melhores tratamentos. Se não seguir, nós devemos sempre seguir os melhores tratamentos disponíveis. Sim. Se conseguir a psicoterapia e ajuda psicológica, fantástico. Se não conseguir ou não obtiver resultados por esta via, tem que recorrer a outras vias. Mas eu nunca sou adepto da medicação porque acredito sempre noutras alternativas mais assertivas. Maria, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela atenção e pela disponibilidade. Obrigada a nós. Que foi dado pelo Sr. Doutor. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada, Maria. Obrigada. Doutor, tínhamos imensas chamadas, mas já não foi possível. Foi um prazer recebê-lo aqui novamente no consultório. Um bom fim de semana para si.
obrigado. Nós vamos então de fim de semana. Na segunda-feira, a minha colega Rafaela já estará de volta, irá falar sobre a importância do exercício físico, por isso não perca. Ela fica a contar consigo aí desse lado, a fazer-lhe companhia. Para mim foi um prazer, mais uma vez, muito gratificante estar a conduzir este programa ao longo destas 2 semanas. Muito obrigada a toda a equipa, realização, produção. Um beijinho também a todos que nos acompanharam e em casa. Bom fim de semana.